A próstata, como um motor que precisa de cuidado especial, reage não apenas aos movimentos físicos, mas ao que vibra no sistema hormonal, ao que ecoa no sistema nervoso, ao que pulsa nas emoções mais profundas. Poucos sabem, mas essa glândula guarda segredos que revelam muito sobre a energia e o desejo que ainda habitam seu corpo, e que podem ser preservados ou desgastados pelo simples ato de se tocar. Meu nome é Doutora Laura. Tenho mais de 20 anos de experiência na área. Hoje, quero te convidar para olhar para essa realidade com coragem, sem vergonha e com a clareza que a maturidade traz. Não é hora de negar o prazer, nem de carregar culpas antigas. É tempo de escutar seu corpo como um velho amigo que, embora cansado, ainda quer dialogar com você. Vamos juntos desvendar o que está por trás da masturbação diária depois dos 60. Entender seus efeitos ocultos na próstata, nos hormônios e na vitalidade que você merece. Porque esse conhecimento pode ser a chave para reencontrar o controle, a dignidade e o prazer consciente que o seu corpo, a sua mente e o seu espírito clamam em silêncio. Você não está sozinho nessa jornada. O que você faz em silêncio no banheiro pode sim mudar a maneira como vive o resto dos seus dias, com mais presença, força e respeito por você mesmo. Por que a próstata se torna mais sensível após os 60? O corpo muda, o tempo não perdoa, e a próstata, essa pequena glândula que muitos esquecem de olhar com atenção, reage a cada transformação que a idade traz. Depois dos 60, ela se torna mais sensível, mais exigente, como uma engrenagem que não suporta mais a mesma pressão de antes. É nesse momento que o equilíbrio hormonal, que parecia sólido por décadas, começa a fraquejar. A testosterona, que dá força e vitalidade ao corpo masculino, vai caindo aos poucos. É sutilmente, sem aviso, e com ela vem uma resposta diferente da próstata a qualquer estímulo. A repetição constante de estímulos, especialmente quando não há uma ejaculação completa, pode causar o que se chama congestão prostática. Uma sensação de peso, incômodo, como se aquela engrenagem estivesse emperrando. O corpo não tem mais a mesma resistência, a mesma capacidade de lidar com pressões acumuladas. Diferente do que acontece com as mulheres, cujo ciclo hormonal é mais conhecido e compreendido, o ciclo masculino envelhece de um jeito silencioso e menos discutido. O que antes era seguro, uma rotina natural, pode com o tempo trazer riscos inesperados. E não é só o corpo que sofre. A falta do prazer compartilhado, do toque que vai além da pele, interfere diretamente no sistema nervoso parasimpático, aquele que relaxa, que traz descanso, que ajuda a restaurar. Quando esse sistema se desliga, a saúde da próstata sente o impacto, criando um ambiente menos propício para o bem-estar. Essa sensibilidade maior não é um sinal de fraqueza, mas um convite para cuidar diferente, para ouvir com mais atenção o que o corpo pede. É como um motor que, depois de muitos anos rodando, exige um óleo especial, uma manutenção que antes não era necessária. Entender essa mudança é o primeiro passo para lidar com a masturbação e o prazer solitário de forma consciente, respeitando o ritmo e as necessidades que surgem com a maturidade. Seu corpo, sua próstata, seu sistema hormonal e nervoso pedem essa escuta, não como uma obrigação, mas como um gesto de respeito consigo mesmo. É desse encontro atento entre você e seu corpo que nasce a possibilidade de preservar a vitalidade e a liberdade de sentir prazer, mesmo depois dos 60. O paradoxo da masturbação, alívio imediato, desgaste silencioso. O alívio que vem logo depois do ato é uma sensação poderosa, quase uma recompensa automática que o corpo oferece para aliviar tensões, quebrar o ciclo da ansiedade e resgatar um pouco de prazer. Mas por trás dessa recompensa imediata, esconde-se um desgaste silencioso que poucos percebem, especialmente depois dos 60. O eixo hormonal, que comanda a orquestra da vitalidade masculina, pode entrar em um estado de exaustão sutil quando a masturbação se torna diária e desconectada de emoções verdadeiras. A dopamina, o neurotransmissor do prazer, é liberada em grande quantidade durante o ato. Mas quando isso acontece sem um vínculo afetivo, sem uma conexão que transcenda o físico, ela gera uma espécie de ressaca emocional e fisiológica. O cérebro envelhecido, que já não responde aos estímulos com a mesma intensidade de antes, acaba ficando preso em um ciclo que não traz renovação, mas cansaço. A repetição constante de imagens visuais e estímulos solitários não estimula o corpo de maneira saudável. Ao contrário, pode irritar os ductos prostáticos, inflamando-os em vez de protegê-los. É um paradoxo cruel.
O que parece trazer alívio imediato pode estar, na verdade, corroendo a fonte da energia e do desejo que você ainda tem. O prazer, quando automático e desconectado, deixa de ser renovador para se tornar um desgaste que se acumula silenciosamente, sem que a maioria perceba. Entender essa tensão entre alívio e desgaste é fundamental para enxergar a masturbação sob uma nova luz, uma luz que respeita o corpo e a mente que envelhecem, mas que ainda desejam viver com potência e presença. O erro oculto: confundir masturbação com expressão de virilidade. Muitos homens maduros carregam uma ideia poderosa, porém enganosa: a crença de que a masturbação é um teste da própria potência, uma prova de que ainda funcionam como antes. Essa pressão silenciosa, quase um comando interno, transforma o momento de prazer em um ritual tenso, onde o corpo não está para sentir, mas para cumprir uma missão. É como se cada toque precisasse confirmar a masculinidade, a força, a resistência que o tempo insiste em desafiar. Esse erro cria um ciclo perigoso. A ansiedade gerada pelo desejo de precisar funcionar eleva os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que por sua vez sabotam o eixo entre a testosterona e a saúde da próstata. Em outras palavras, o corpo recebe uma mensagem contraditória. É chamado para ser potente, mas está drenado pela tensão e pelo medo de falhar. Essa guerra interna não apenas diminui a qualidade do prazer, mas também compromete a vitalidade e o equilíbrio hormonal que sustentam a masculinidade madura. Além disso, a falta de intimidade emocional verdadeira é substituída por um toque automático, mecânico, que o corpo percebe como vazio. O prazer perde sua profundidade, torna-se superficial, desconectado daquilo que realmente nutre a alma e o corpo. É essa desconexão que faz com que muitos homens se sintam incompletos, mesmo após o ato. É um alerta para perceber que a masturbação não é só física, ela deve ser também uma expressão de presença, respeito e cuidado com o próprio corpo. Quando esse entendimento chega, o homem encontra uma nova forma de se relacionar consigo mesmo, longe da pressão e perto da autenticidade. Quando o hábito se transforma em vício comportamental silencioso, a masturbação diária, que começa como uma necessidade natural, pode se tornar, sem que se perceba, uma fuga, uma maneira fácil e rápida de escapar do tédio, da solidão, da insônia ou das emoções que parecem difíceis de enfrentar. O corpo e a mente, especialmente após os 60, buscam conforto e segurança, e o estímulo imediato e previsível da masturbação pode virar um refúgio silencioso, mas também uma prisão invisível. Com o tempo, o cérebro se adapta a esse estímulo repetido, fácil e constante, criando um bloqueio para a excitação espontânea e genuína. O desejo real, aquele que surge da conexão profunda, da presença com o outro ou consigo mesmo, fica sufocado, abafado por uma rotina mecânica. A sensibilidade peniana diminui e a dificuldade para alcançar ereções firmes e naturais aumenta, como se o corpo fosse esquecendo como responder ao prazer verdadeiro. Há histórias que confirmam essa perda gradual. Homens que, depois de anos entregues a uma masturbação mecânica e desprovida de consciência, se afastaram da vida real, da intimidade com parceiros, do toque que traz significado. Essa desconexão não é fruto da idade, mas de um hábito que, quando perde o equilíbrio, vira um vício comportamental silencioso. Reconhecer essa realidade é um ato de coragem. É o começo de uma jornada para resgatar o desejo espontâneo, para reencontrar a vitalidade que ainda pulsa, mesmo quando o corpo e a mente parecem cansados e distantes. O impacto invisível no assoalho pélvico e na vascularização peniana. O corpo guarda segredos profundos em seus músculos e vasos sanguíneos, e poucos homens percebem como a masturbação frequente pode afetar regiões essenciais para a potência e a saúde da próstata. O assoalho pélvico, uma espécie de suporte muscular para toda a parte íntima, sofre tensão excessiva quando o ato se torna repetitivo e feito sem consciência. Essa tensão silenciosa compromete o fluxo sanguíneo, a circulação vital, que leva energia e vida para a próstata e para o pênis. Quando o corpo não encontra pausas, o tônus muscular vai diminuindo, e a capacidade de contração necessária para ereções firmes enfraquece. É como um motor que funciona sem parar, mas sem a manutenção necessária. A peça desgasta, o sistema perde eficiência. Estudos mostram que a masturbação feita sem presença corporal, sem consciência do que está acontecendo ali, interfere diretamente na vascularização da região pélvica. O sangue, que deveria correr livre e vigoroso, encontra resistência e o corpo começa a dar sinais de cansaço.
Essa realidade invisível muitas vezes passa despercebida, mas está ligada a dificuldades crescentes para manter a ereção e a sensação de desconforto ou peso na região. O assoalho pélvico é um pilar da masculinidade, uma ponte entre o corpo e o prazer, e cuidar dele com atenção é cuidar da própria força. Entender essa conexão é se abrir para uma nova relação com o corpo, uma relação que respeita o tempo, que busca equilíbrio. Herbert reconhece que o prazer exige mais do que vorticide, exige cuidado. Quando a próstata está inflamada ou sofre de hiperplasia benigna, aquele aumento comum e silencioso que afeta tantos homens depois dos 60, o impacto da masturbação diária pode ser mais delicado do que se imagina. O estímulo constante, sem a devida pausa e atenção, pode agravar sintomas que já incomodam, sensação de peso, desconforto, uma pressão interna que parece não ter fim. O corpo dá sinais que muitas vezes são interpretados como escoamento, uma ideia errada de que o estímulo frequente ajuda a aliviar o problema, quando na verdade pode estar intensificando a irritação. A qualidade do toque faz toda a diferença. Um gesto feito com pressa, sem presença, sem relaxamento, é um convite para que a inflamação se mantenha ativa, alimentando o ciclo de dor e incômodo. O que realmente faz a diferença é a consciência corporal, o respeito ao ritmo que o corpo pede, o espaçamento dos estímulos para permitir a recuperação. Não é a frequência que define a saúde da próstata, mas a forma como o prazer é vivido, com atenção ao que o corpo comunica em um momento. Essa postura de cuidado, de escuta ativa, ajuda a reduzir a inflamação, melhora o conforto e pode transformar o prazer solitário em uma experiência que nutre e não que desgasta. É uma mudança sutil, feita de pequenos gestos, mas que tem um efeito profundo na vitalidade e no equilíbrio hormonal. Com essa consciência, o homem maduro redescobre que a masturbação pode ser aliada, mesmo quando a próstata pede cuidado especial, desde que seja feita com respeito, presença e amor próprio. Existe um jeito saudável de se masturbar após os 60? Sim, mas poucos sabem. A masturbação não precisa ser uma rotina automática, uma descarga sem sentido ou um gesto isolado do corpo. Depois dos 60, ela pode ser uma prática de reconexão profunda com a própria masculinidade, um encontro com a vitalidade que ainda pulsa sob a superfície. O segredo está na consciência corporal, naquele toque atento, naquele respirar sincronizado que traz presença para o momento, transformando o ato em algo que nutre o corpo e a mente. Técnicas orientais, por exemplo, que valorizam o toque sensorial e a respiração controlada, podem ser um caminho para preservar a saúde da próstata e equilibrar os hormônios. Essas práticas favorecem o relaxamento do sistema nervoso e promovem uma circulação mais eficiente, ao mesmo tempo que aprofundam o prazer e a sensação de controle. Alternar os dias, ao invés de se prender à masturbação diária, permite que o corpo descanse e se regenere, sem perder a conexão com o desejo. Substituir o estímulo visual agressivo pela imaginação ativa é outra forma de cuidar da saúde emocional e hormonal. O toque testicular e perineal, ainda pouco conhecido, é uma técnica que estimula pontos importantes para a vitalidade masculina, reforçando a saúde prostática e o equilíbrio dos hormônios. Masturbar-se, nesse sentido, deixa de ser um ato de descarga e passa a ser um ritual de presença, um exercício de autoconhecimento e respeito pelo corpo maduro que você é. Esse jeito saudável de se relacionar com o prazer não é um segredo guardado. É uma possibilidade real, acessível, que está ao alcance de qualquer homem que esteja disposto a olhar para si mesmo com mais gentileza e sabedoria. E essa escolha é o passo mais importante para viver a sexualidade com liberdade, potência e dignidade, independentemente da idade. O prazer consciente como chave para uma próstata viva. Masturbar-se não é um ato errado, mas quando se torna uma rotina automática, feita no piloto automático, sem consciência, ele pode deixar de ser um gesto de cuidado e virar um peso silencioso para o corpo e a mente. Depois dos 60, o corpo pede um novo ritmo, um olhar diferente que vai além da velocidade e da frequência. Ele precisa ser ouvido, sentido, respeitado em sua complexidade. O prazer consciente é essa escuta profunda que transforma o simples ato de tocar-se em uma fonte de vitalidade. Entender o que a sua próstata sente após o prazer solitário pode abrir a porta para uma nova fase da vida, onde a energia não se esgota, mas se renova. É um convite para deixar de lado a pressa, o medo e a culpa, e abrir espaço para a presença,
para o contato que envolve corpo, mente e espírito. Mais do que parar ou continuar, é escolher como você quer sentir prazer daqui para frente, com autenticidade e respeito pelo que o seu corpo realmente precisa. A virilidade depois dos 60 não passa pela performance, pela necessidade de provar algo a alguém. Ela passa pela presença, pela conexão com você mesmo. Seu corpo ainda quer lutar ao seu lado, ainda quer sentir prazer e força, mas você precisa ouvi-lo, entender seus sinais e responder com cuidado. Esse é o verdadeiro caminho para uma próstata viva, para uma sexualidade plena, para uma vida com mais liberdade, potência e dignidade. Seu prazer pode ser a ponte que te leva para essa renovação. Pergunta ao ChatGPT. Envelhecer traz uma série de mudanças que o corpo não pede licença para fazer. A pele perde a firmeza, os músculos se cansam mais rápido e a mente carrega memórias de uma juventude que parece distante. Mas dentro dessa transformação, o corpo mantém uma capacidade surpreendente, a de sentir prazer. A masturbação, para muitos homens após os 60, deixa de ser apenas um ato físico e se transforma em uma jornada de redescoberta. Uma maneira de reencontrar um território que o tempo fez parecer esquecido. No entanto, o olhar sobre esse ato raramente é gentil. A sociedade insiste em empurrar para o silêncio e a vergonha aquilo que deveria ser um direito natural e celebrado em qualquer idade. A masturbação na velhice carrega tabus, culpa e medos que atravessam décadas. Mas a verdade é que ela pode ser um remédio contra a solidão, um antídoto para a ansiedade e uma ponte para a reconexão com o próprio corpo, que insiste em pulsar vida. Mais do que isso, a masturbação consciente pode ajudar a manter a circulação ativa, fortalecer a musculatura pélvica e equilibrar os hormônios que vão declinando com o tempo. É um gesto que, se feito com presença, respeitando os sinais do corpo, pode transformar a experiência do envelhecer. Não se trata de insistir numa juventude perdida, mas de aceitar a maturidade com dignidade, abraçando o prazer como parte da sua liberdade. Cada toque, cada respiração, cada momento dedicado a si mesmo é um passo para recuperar a autonomia sobre o corpo, a vontade e a sexualidade. É uma afirmação silenciosa, porém poderosa, de que você ainda está aqui, com toda a força que o tempo não conseguiu apagar. Masturbar-se na velhice não é apenas possível. É necessário para quem quer viver essa fase com plenitude, coragem e, acima de tudo, com respeito por si mesmo. Masturbação na velhice. Uma conversa com o corpo que o tempo não apaga. Você já parou para pensar que seu corpo, mesmo com as marcas do tempo, ainda tem voz? Que ele ainda quer ser ouvido, ainda quer sentir prazer, mesmo que às vezes pareça falar uma língua diferente? A masturbação na velhice é, antes de tudo, essa conversa íntima, silenciosa e poderosa com o seu próprio corpo. Uma chance de redescobrir não só sensações, mas um território interno que muitos acreditam perdido para sempre. É natural que o ritmo do corpo mude. O que antes vinha fácil e rápido, hoje exige mais atenção, mais paciência. A resposta do corpo não é mais uma explosão, mas uma dança lenta que pede presença, cuidado e respeito. Esse momento de contato consigo mesmo é um convite para desacelerar, para sentir cada toque com atenção, para ouvir os sinais que o corpo emite. Um convite para reaprender a sentir prazer sem pressa, sem cobrança. A masturbação na velhice também é um caminho para enfrentar a solidão, um desafio que muitos homens carregam em silêncio. O ato de se tocar pode ser um bálsamo para a alma, uma forma de preencher um vazio que não é apenas físico, mas emocional. É uma prática que pode reconectar você com seu desejo e sua autonomia, lembrando que o prazer não tem prazo de validade, que ele é um direito que se renova a cada dia. É importante entender que masturbar-se não é um sinal de fraqueza, nem de isolamento. Pelo contrário, é um ato de coragem e autoaceitação. Reconhecer que ainda existe vontade, que o corpo ainda pede prazer, é um passo para recuperar o controle sobre a própria vida, para superar o medo do declínio e da rejeição. Essa aceitação abre espaço para que o homem maduro se veja não apenas como um corpo que envelhece, mas como um ser integral, capaz de viver a sexualidade com autenticidade e dignidade. E mais, a masturbação pode ser uma aliada da saúde prostática e sexual, desde que feita com consciência. Ela estimula a circulação, ajuda a aliviar tensões acumuladas e contribui para o equilíbrio hormonal. Mas essa prática precisa ser livre de culpa, de vergonha ou de pressa. É uma oportunidade de cuidado, de presença,
de um reencontro que respeita o tempo do corpo e as mudanças da vida. No fundo, a masturbação na velhice é um ato de amor próprio, um gesto que diz: eu ainda sou inteiro, eu ainda tenho direito ao prazer. É essa mensagem que o corpo quer ouvir e que o homem maduro merece escutar.